De todos os navegadores, de todos os episódios das grandes navegações portuguesas, sem dúvida, Vasco da Gama e a sua viagem vão ser os mais conhecidos, vão ser os mais consagrados, porque Camões imortalizou essa viagem nos Lusíadas. É verdade que os Lusíadas tratam sobre, praticamente fazem é uma epopeia, né? Faz uma epopeia da história de Portugal, do povo português, dos lusos, né? Mas o foco, né? O enredo gira em torno da viagem de Vasco da Gama. E essa viagem foi a primeira viagem que conseguiu atingir aquele objetivo sonhado pelos europeus, especialmente pelos portugueses, de atingir as Índias através do Oceano Atlântico, contornando o sul do litoral africano, do continente africano, e através do Oceano Índico chegar até as Índias. Vasco da Gama então foi quem fez esse feito, quem realizou esse feito. Bem, vamos falar então um pouquinho sobre essa viagem. Ela, logo após a morte do Dom João II, que já planejava fazer essa viagem, tinha escolhido para dirigir, né, para ser o capitão, né, o líder dessa expedição. Provavelmente o irmão do Vasco da Gama, em um ou outro lugar se fala também no pai, eu já vi até no tio, mas provavelmente um irmão do Vasco da Gama. E com a morte de Dom João II, por algum motivo que a gente não sabe qual, quem assumiu foi o irmão mais novo, o Vasco da Gama, que estava assim com 30 e poucos anos, estava na flor da idade, jovem, forte, e ele era um cara de muito, digamos assim, ele era um cara muito determinado e muito aguerrido, muito agressivo. Então ele tinha assim a característica adequada, ideal para fazer cumprir aquele objetivo. Bem, alguns membros da nobreza, políticos, vão se opor, vão, né, oferecer alguma resistência à continuidade desse projeto, né, por uma série de motivos, não vamos entrar aqui, mas a verdade é que Dom Manuel, quando assume, ele vai receber certa oposição. Muitos vão ser contrários à ideia de prosseguir com as grandes navegações e com essa ideia de atingir as Índias. Mas ele vai vencer essas objeções e vai, junto com o Vasco da Gama, montar essa grande expedição. Grande é uma maneira de falar, né? Grande por causa dos feitos que alcançou, mas na verdade era uma expedição pequena, tinha 4 embarcações, 2 naus, uma caravela e um navio de mantimentos e 170 tripulantes apenas, né? Vai ser depois da viagem do Vasco da Gama, por causa de coisas que aconteceram na viagem de Vasco da Gama, que os portugueses vão perceber a necessidade de mandar armadas com milhares de soldados, em vez de algumas centenas de comerciantes e marinheiros. Então, vão ser 4 embarcações e 170 tripulantes que vão partir de Lisboa em junho de 1497. Tá certo? Eles só vão atingir Calicut quase um ano depois, em maio de 1498. Como foi essa viagem? Saíram de Lisboa, passaram pelos Açores, pararam nos Açores, chegaram até Cabo Verde, pararam em Cabo Verde. Em Cabo Verde ele vai tomar a mesma decisão do Bartolomeu Dias, vai virar as embarcações para o oeste, navegar em direção ao Oceano Atlântico, fazer uma grande volta até, no final desse contorno, atingir o Cabo da Boa Esperança, no sul da África. Apesar da distância ser maior, a navegação era mais simples, né? Menos complicada do que continuar navegando pelo litoral africano. Atingindo então o Cabo da Boa Esperança, ele vai continuar viajando agora em direção nordeste, né? Do Cabo da Boa Esperança para a Índia a gente faz esse sentido, nordeste, e ali ele vai atingir o ponto limite que Bartolomeu Dias tinha atingido, que foi o Rio do Infante. Então ele vai atingir esse ponto, vai ultrapassá-lo. Após ultrapassá-lo, ele estará navegando em águas que nenhum europeu navegou. Tá? Então, a não ser um europeu que já estava vivendo ali na região das Índias e tal, mas
nenhum navegador tinha saído da Europa e atingido aquele ponto ali, navegando, contornando o continente africano. Então ali ele sentiu necessidade de um piloto que conhecesse a região, e aí ele vai escolher um piloto árabe, muçulmano. Esse primeiro piloto vai dar alguns problemas, vai tentar enganar os portugueses, eles vão trocar, vão conseguir outro. Eles então, depois que ultrapassam esse ponto máximo atingido pelo Bartolomeu Dias, o Rio do Infante, eles vão atingir Moçambique, Melinde e Mombaça. Nesses três pontos eles desembarcam, se organizam para continuar a viagem até Calicut. E de Mombaça, então, eles navegam até Calicut, atingindo em maio de 1498 as tão sonhadas Índias. Bem, como é que foi a estadia do Vasco da Gama lá nas Índias, em Calicut? Bem, ele estava lá buscando especiarias, negociar especiarias. Portugal tinha o objetivo de monopolizar, superar Gênova, superar algumas cidades italianas que controlavam esse comércio, porque esse comércio sempre existiu e ele era feito pelo Mediterrâneo. Lembram daquela rota que eu falei lá dos espiões portugueses? Se você não lembra, dá uma olhadinha no vídeo, tem um vídeo aqui, espiões portugueses. Aquela rota, ela existia, agora ela estava muito cara, porque tinha intermediários muçulmanos, que eles tinham conquistado Constantinopla, e tinha intermediários italianos, então chegava muito caro no oeste europeu. E aí o Portugal queria fazer o quê? Eliminar os intermediários e ele ser ter a hegemonia desse comércio. Ele vai conseguir isso? Vai, mas não agora de primeira. Vamos ver o que vai acontecer. Quando ele chega lá, ele também quer encontrar míticos, lendários reinos cristãos que poderiam haver na Índia. Mas ele chegando lá, ele vai ver que não vai existir esses reinos, muito ao contrário. O que vai ter ali? Vai ter comerciantes muçulmanos, comerciantes hindus, e aquele comércio todinho era feito por não cristãos. Isso vai gerar o quê? Vai gerar o seguinte: primeiro, a relação entre portugueses e esses outros vai ser ou aquela relação amigável desconfiada, ou vai ser logo conflitos armados. Vai acontecer das duas coisas ali. Quando eles chegam em Calicut, o governante da Índia, que era o Samorim, recebe o Vasco da Gama. Não causa uma boa impressão o Vasco da Gama, que ele não levou grandes presentes, né? Ele levou coisas, digamos assim, de baixo valor, baixo custo. O Samorim se sentiu ofendido. Ele tentou consertar ali, mas não deu certo. Os comerciantes muçulmanos se aproveitaram para fazer a caveira dos portugueses, né? Então criaram logo uma intriga entre os portugueses e o Samorim. E houve uma série de equívocos e confusões ali envolvendo o Vasco da Gama e os comerciantes hindus, muçulmanos e o Samorim, tá? Bem, depois de muita tentativa de negociar e de alguns conflitos armados, por fim, quando foi? Eu não anotei aqui, mas por volta ali de início de 1499, fim de 1498, o Vasco da Gama resolve voltar e parte então, enfrenta alguns problemas de navegação, enfrenta problemas de resistência dos muçulmanos que tentavam dificultar a vida dos portugueses para que eles desistissem, né, desses negócios na Índia, e também uma grande epidemia de escorbuto. E aí eles vão ter uma volta bem mais complicada do que a ida, e em 1499, em setembro, eles vão chegar a Lisboa. 2 navios apenas, os outros 2 ficaram pelo caminho, e dos 170 tripulantes só vão regressar 55. Mas, de qualquer forma, foi um sucesso absoluto a viagem. O Vasco da Gama chegou para o Dom Manuel e mostrou para ele: olha, é possível, já está feito, nós só precisamos agora de algumas adaptações e basicamente força militar para subjugar aqueles que se opuserem ao nosso domínio desse comércio. E aí
1499, Dom Manuel já começa a preparar uma nova expedição, que vai ser a expedição que vai descobrir o Brasil. Antes de falar do descobrimento do Brasil, da viagem do descobrimento, eu quero falar como foi a estadia dos portugueses lá nas Índias, porque eles vão chegar em 1498 e vai ter um longo período de domínio dos portugueses lá. Então vamos falar disso antes de falar do descobrimento do Brasil, tá bom? Um abraço.